Então, voltando, né, dessa vez eu vou assumir a condução da conversa, né? Meu nome é Adriano. Prazer, professores, professoras, colegas. Que bom conhecer vocês, que bom conversar com vocês. O Bruno acaba de colocar aqui no chat a lista de presença, então, pessoal aí que está retornando para a chamada, acessem o formulário pelo link, marquem sua presença, por favor. E antes de passar a palavra para o professor Fernando, que eu estou bastante curioso de ouvir, eu gostaria de externar já aqui a minha identificação um pouco com o tema que vocês trabalham, não exatamente pela temática do campo, mas da educação popular, que é a minha área de pesquisa aqui no mestrado, e eu estou aqui aprendendo a pesquisar, né, começando aí ter as leituras, agora por ocasião do mestrado que eu fui conhecer a educação matemática crítica, e o professor Ulisses Covesmoso, não conhecia antes, e acho, né, reforço que os colegas aqui que estão na graduação estão tendo uma bela de uma oportunidade já de conhecer desde de comecinho, né, na graduação, a conhecer essas discussões, né, e a gente aprender a desconstruir, né, a matemática desse lugar de divindade, né, de coisa universal, intacta, imóvel, né. Então, estou muito feliz de ouvir essa discussão aqui de vocês, tá? Então, por gentileza, professor Fernando, com a palavra. Então, novamente, boa noite a todas, a todos e a todes. É um prazer estar aqui novamente. O ano passado eu estive aqui dividindo este momento, né, com a Aldinete, com a Erilúcia também. Então, é sempre bom, né? Se o Vitor nos chamou, é porque deu um bom caldo, diria, né? Como se diz aqui para Minas, rendeu, né? Então, essa discussão sobre educação do campo é uma discussão muito cara para mim, né? Eu atuo num curso de licenciatura em educação do campo, aqui na Universidade Federal do Triângulo Mineiro, há 10 anos, né? Nós comemoramos, inclusive, né, em julho, agora julho, aí, os 10 anos de criação do curso. Acredito que seja uma realidade da maioria dos cursos de licenciatura em educação do campo, porque houve um marco temporal por conta, né, da publicação de um edital que possibilitou a criação desses cursos de licenciatura, né? É um prazer estar aqui novamente, dialogar um pouquinho sobre essa temática. É um desafio quando a gente fica para o final. Tem o lado bom e o lado ruim, né? O que complica é porque tem muitas questões que foram, né, trazidas e muito bem trazidas, né, pela Aldinete e pela Eriluz. Então, quando eu iniciar minha apresentação, algumas delas eu já vou ficar à vontade até de ser um pouco mais sucinto e pular as etapas, né? Eu fiz uma opção de trazer um pouco do histórico, né, também falar um pouco dessa história da educação do campo, para quem está inicialmente, né, tendo esse primeiro contato, é sempre bom ter essa primeira impressão, né, de alguns conceitos, de algumas noções, mas eu fiz um recorte dessa vez para a gente falar um pouquinho sobre o curso de licenciatura em educação do campo, né? Então, como que ele se organiza, né? Eu vou falar um pouquinho disso e também trazer resultado, né, de uma pesquisa que foi construída junto a um grupo de pesquisa, né, um grupo de estudos que nós temos do grupo de trabalho lá do GT7, que a Aldinete também é membro, né, ela também faz parte lá do grupo, e eu vou compartilhar os resultados desse trabalho que foi desenvolvido lá com essa equipe. Bom, antes de começar aqui a apresentação, já vou colocar aqui também, eu queria perguntar para o grupo, né, para todos que estão aqui, poderia até colocar no bate-papo. A gente tem discutido muita, e é normal e é natural que a gente vai sempre contrapor essa relação, né, entre o urbano e o rural, e aí a impressão que vocês têm, né? O Brasil, a gente pode afirmar que o Brasil, ele é, de alguma forma, predominantemente urbano, ou ele é rural? Que impressão que vocês têm, a partir da vida, da experiência, dos locais que vocês vivem, habitam, moram, enfim. Comentem, coloque aqui. Se quiser colocar urbano, rural, a gente já poderia ter um feedback aqui pelo bate-papo aqui. Eu vou deixar um tempinho para vocês
colocarem. Eu pensei, vou criar uma nuvem de palavras? Acho que não, aqui no bate-papo a gente já coloca. Não vale nota, não vai ter desconto de nota, já deixa avisado aqui para os colegas que estão acompanhando, tá? Não tem certo e errado, é só para a gente refletir um pouquinho. Ó, Eliseu, Giovanni, Alberto, Rafael, tem mais gente. Participa aí, pessoal, que eu estou contando aqui. Eu tenho 4 votos urbano, 1 voto rural. Ah, criou pressão, gente. Agora responda, não tem jeito. Interessante esse depende da região aí, hein? Tem uma pegadinha Olha, aí, aí que tá. Também tô achando. Rafael, não fique em cima do muro, Rafael. Olha lá, hein? Deu até vontade de rever meu voto. Oh. Sem pressão, gente. Acho que o Urbano ganhou mesmo. Eu acho que o Urbano ganhou. O Adriano fez a estatística. Quanto que ficou aí, Adriano? Se eu não contei errado, foram 11 urbanos e 2 rural. 11 urbano e 2 rural? 2 rural, 2, tá. Olha só, é interessante, né, essa reflexão. A gente sabe, né, quando a gente busca aí as estatísticas, né, a partir do censo, do IBGE, que 80% da população brasileira, né, ela vive nas cidades, né, a gente tem esse dado, né, mas é interessante que quando a gente vai analisar, 70%, quase 4 mil municípios, 3.900 e alguma coisa, são municípios de até 20 mil habitantes. E aí a gente pode se perguntar, se questionar, bom, como vivem as pessoas nas cidades pequenas de até 20 mil habitantes? De que forma que se organiza a economia nesses municípios? Como são organizados os modos de vida, as questões da tradição, da cultura, das pessoas que estão nesses pequenos municípios de até 20 mil habitantes? Então, veja, a gente tem aí um percentual, quando a gente olha a quantidade de municípios, é muito alto, né? Mas é interessante quando a gente vai analisar o modo de organização das cidades. A gente sabe que é muito forte nos pequenos municípios, é claro que se estiverem ao lado de grandes municípios, muitos deles são municípios, são dormitórios, né? Muitos acabam indo trabalhar, atuar ali, desenvolver seu trabalho nos municípios maiores. Mas é muito comum que mesmo que as pessoas que vivem, né, que residem no perímetro urbano, vou assim denominar, eles acabam tendo uma relação direta, muito provavelmente, em sua maioria, com a questão do campo, ou do trabalho, ou a questão cultural. Então, o modo de organização, ainda que esteja na cidade, é muito forte esse aspecto, né? Então, a gente tem que... É natural, né? A gente olha pela formação, né, matemática que a gente vai ler, os números não mentem. Bom, a gente precisa ver o que os números nos dizem, a gente precisa fazer essa leitura. Então, a gente pode observar que há uma questão aí para a gente analisar do modo, né, às vezes pode se passar, inclusive, essa mensagem que o Brasil ele é fortemente urbanizado. Gente, o Brasil ele tem dimensão continental. Retomando, inclusive, o que a Aldinete e a partir da apresentação de Iri Lúcia também, quer dizer, que campo é esse? A gente não consegue colocar como uma definição de que o campo é isso apenas, né? Existem vários, né, vários tipos de campo, inclusive pela constituição dos seus sujeitos, das organizações do trabalho, da relação que estabelecem com o meio, com a natureza, enfim, esses modos de organização, eles são importantes, são fundamentais para a gente poder analisar e compreender essas dimensões, né? Professor, Sim. posso só te interromper um minutinho? À vontade, fica à vontade. Me surgiu aqui uma pergunta. O que diferencia o urbano do rural? Né? Você citou o tamanho da população da cidade, né, 20 mil habitantes.
Isso a gente pode tomar como parâmetro. Eu, por exemplo, não conheço Minas Gerais, mas eu acredito que Juiz de Fora, por exemplo, eu não sei se está ali na região, digamos, no distrito de Belo Horizonte, mas Juiz de Fora, por exemplo, a gente considera uma cidade rural ou urbana? Onde é que está a diferença? Pegando o exemplo de Juiz de Fora, Juiz de Fora é uma grande cidade, inclusive é uma das maiores cidades do estado de Minas, aí, tirando a capital, né, acho que vem Uberlândia, que também está próximo aqui da gente, Juiz de Fora está entre as maiores cidades. Então, assim, essa relação do urbano e do rural, a gente pode seguir, enfim, pensando mesmo nessa divisão pela questão territorial, né, de delimitar o que é o rural e o urbano. Eu não vejo problemas em relação a fazer essa divisão, mas quando a gente vai observar, olhando por trás, né, das questões que estão relacionadas, aí, quando a gente vai olhar essa questão da educação do campo, eu queria só dar uma explicação a partir dessa questão da educação do campo. Acho que vale a pena a gente observar o seguinte, é comum, às vezes a gente relacionar sempre que a escola do campo, ela é uma escola que seria necessariamente aquela escola que está localizada na zona rural, né? E é importante a gente situar, né, fazer uma discussão de que a escola do campo, ela traz uma concepção. A Aldinete fez isso logo no início, né? Traz aí alguns princípios, inclusive, e essa questão da escola ser uma escola do campo, ela não está relacionada somente com a questão dessa localização, de estar no rural. Por exemplo, eu vou pegar uma situação de uma escola localizada no perímetro urbano, uma escola urbana, mas que atende majoritariamente os estudantes que vivem no campo. E é muito comum isso em Minas, mas pensando em outras localidades também, né? A gente pode denominar essa escola, por exemplo, como uma escola do campo, porque ela tem, nas suas características, ela atende, né, apesar de estar localizada, estão pensando na questão territorial, ela está localizada na zona rural, mas ela tem essa atuação do público do campo. Ela poderia ser denominada como uma escola do campo. Mas existem, é muito forte, inclusive, né, essa dimensão, quando a gente olha da educação rural e educação do campo, o campo ele é visto como esse lugar de atraso, estigmatizado. Então, quem quer trazer, né, ainda que a escola esteja localizada ali, vai trazer para o nome da escola de que é uma escola do campo, apesar de estar localizada na zona urbana. É difícil, né? Por quê? Porque é uma questão de valorização. Pensando o município, ele tem essa valorização em relação ao rural, né? Então, é sempre algo mais complicado, né, quando a gente olha essa dimensão. Então, essa questão do rural urbano, a gente não precisa se preocupar, assim, essa questão dessa divisão, mas acho que vale a pena, a partir desse questionamento que você faz, a gente ver o que está por trás disso, né? Então, o que a gente vai apresentar um pouquinho aqui, o que eu vou trazer, é para a gente olhar um pouquinho essa questão mesmo, né? O que teria para a gente olhar na formação do professor, essa dimensão mesmo, o que constitui essa questão da formação dos professores aí, pensando aí particularmente os professores de matemática, né? E a gente vai colocar aqui os professores, né, que vão ensinar matemática nos anos finais do ensino fundamental e no ensino médio, tá? Eu vou passar aqui, gente, só por conta já do nosso tempo aqui. Eu olhei aqui, a gente empolga. Nem comecei a apresentar, eu já vi que já foi 10 minutos. Então, a gente precisa adiantar um pouquinho. A proposta, né, que eu fiz aqui de apresentação seria, né, de fazer aí um breve histórico, aí um panorama da educação do campo, falar um pouquinho dos marcos normativos até a criação dos cursos de licenciatura em educação do campo. Eu vou usar a expressão LECampo, porque é natural para mim, por conta da universidade que eu atuo, é assim que a gente denomina, mas é muito comum o uso da expressão LEDOC, né? A Aldinete, por exemplo, na universidade que ela atua, é LEDOC, e outras universidades é assim, mas eu vou chamar de LECampo, que para mim soa mais familiar, tá? Seria a licenciatura em educação do campo. Vou falar um pouquinho da descontinuidade das políticas públicas e compartilhar depois os resultados de uma pesquisa que nós realizamos, que foi a análise dos projetos pedagógicos de curso, né, dos cursos de LECampo,
trabalho é produzido aí por mim, pela professora Maria Carolina, da Federal de Santa Catarina, e o professor Nilson Roseira, da Federal do Recôncavo da Bahia, que foi colega da Audinet, né? Ela atuou, antes de ir para Campina Grande, atuou lá em Feira de Santana, né? Então, vou falar um pouquinho sobre isso. Eu já até aproveito o momento aqui para já me desculpar e perguntar depois, até se houver a possibilidade. O Victor até comentou da gente fazer o envio do artigo e eu cometi o equívoco de não mandar. Então, eu posso compartilhar depois, inclusive, esse artigo, que é um artigo a gente produziu, foi apresentado, né, na revista eletrônica de educação matemática, né, lá da UFSC, e aí a gente pode fazer esse compartilhamento posteriormente, tá bom? Então, vamos lá. Um pouquinho aí dessa olhar macro, né, para a gente olhar aí os marcos normativos, aí partindo, né, do movimento por uma educação do campo, até chegar aí nas LECampo, falar sobre a educação do campo como política pública, e o processo, né, que a gente sofreu durante alguns anos aí de desmantelamento, né, a partir de uma onda conservadora, em relação aí ao processo mesmo da educação do campo, mas do processo educacional de uma forma geral, né. Essa parte, né, acho que eu vou ser um pouco mais sucinto, né, a Audinet trouxe já alguns elementos, mas para reforçar na importância aí dos movimentos sociais, né, no final da década, na década de 90 particularmente, foi uma efervescência, né, principalmente ali pós democratização na década de 80, então na década de 90 a gente teve marcos importantes em relação aí à atuação dos movimentos sociais de luta pela terra. É natural, é comum nós lembrarmos do MST, né, do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, mas não é o único movimento, né, de luta pela terra, existem outros movimentos que estão aí vinculados e que contribuíram fortemente para a constituição dessa luta, né, da luta pela terra, mas não só pela terra, de uma luta por direitos. Então a gente precisa deixar claro que a educação do campo vem nessa vertente, né, como vem a questão da saúde, da moradia, né, a questão da busca por financiamentos para a realização ali do trabalho da agricultura familiar. Então, tem uma série de questões que estão vinculadas a essa luta dos movimentos sociais, para que eles possam, inclusive, se estabelecerem nesses espaços, nos assentamentos. E a educação é um desses braços, né, que os movimentos acabam colocando aí como prioritários. Então, pensando mesmo, né, um pouco nesse trabalho em olhar como contradições, né, a educação rural em contraposição com a educação do campo, né, nesse modelo aí urbano-cêntrico. Então, de que forma essa educação rural ela acaba sendo concebida, né? Então, até concordando com o Arroyo, ele usa o termo paradigma urbano, e aí Molina e Sá, elas acabam olhando, né, de problematizar essa educação do campo, né, de problematizar as contradições, né, presentes ali na realidade, de buscar superá-las. E aí um elemento que é importante é do reconhecimento e a valorização dos saberes camponeses. Então, a educação do campo, ela está vinculada, né, como o Molina ainda destaca, é importante quando a gente vai olhar da educação do campo para a escola do campo, que é imprescindível, né, a vinculação desses processos de ensino-aprendizagem com as condições concretas de vida desses futuros educadores e de seus educandos, né, sujeitos do campo, em luta pela garantia de manutenção dessa identidade. Então, a gente não pode falar de uma educação do campo sem olhar para a realidade, para as condições que as pessoas vivem ali na realidade e na luta, né, pela terra. Quando a gente olha, eu vou trazer um pouco, olhar para esses marcos, né, o papel aí dos marcos normativos, a gente já tem também na década de 90, lá na LDB, né, quando ela foi promulgada em 1996, já a presença, né, a partir lá do inciso 1º no artigo 28, que fica destacado, né, a questão da oferta da educação básica para a população rural. Então, não aparecia, né, claro, a terminologia aí de educação do campo, mas já havia um destaque. E aí o que é destacado, né, na Lei de Diretrizes e Bases, né? Então, o artigo 1º aí destacado, né, a questão da importância, né, de se adequarem às peculiaridades aí da vida rural de cada região, mas especialmente um olhar para os conteúdos curriculares e metodologias apropriadas às necessidades e interesses dos alunos na zona rural. E uma questão importante também é a adequação do calendário escolar,
que é essa questão da sazonalidade, de acompanhar o próprio ritmo, né, da produção agrícola, e muitas vezes a gente sabe que essa questão da safra, né, nas regiões acabam afetando a própria participação e a frequência dos estudantes, né, e acaba havendo um processo de evasão, inclusive, então a gente sabe dessas situações, então isso já é previsto, inclusive, que há essa flexibilidade, né, que poderia ser feita nas escolas que atendem a população aí do campo, né. Também um marco, né, em 2002 houve aí a publicação das diretrizes operacionais para a educação básica nas escolas do campo, ela foi importante para que já pudesse trazer algo mais específico, né, do que já era previsto no LDB e de como isso seria operacionalizado de fato. A gente já está falando aqui de pouco mais de 20 anos, né, para publicação, né, das diretrizes operacionais aí, buscando trazer essa orientação para a educação básica. Isso a gente tem depois como reflexo, pensando o processo de formação de professores. Então, a gente observa que há, né, a partir dessa organização, de toda a luta que houve, né, como a partir das conferências, né, como o Aldinete trouxe lá no início, ele tem um movimento de estruturação da educação básica, né, com a questão da publicação de legislação específica, mas pensando também na organização aí de um processo da formação de professores. Então, a gente teve, né, de uma maneira, ali na primeira década, né, dos anos 2000, ali em torno de 2007, 2008, 2009, a criação aí dos primeiros cursos de licenciatura em educação do campo, mas no formato de projetos piloto, né, que ocorreram ali na Federal da Bahia, de Minas Gerais, da Universidade de Brasília e Federal de Sergipe. E aí essas primeiras experiências, elas acabaram fomentando, né, elas foram ricas, né, e que possibilitaram pensar numa organização de um processo maior, que fosse mais amplo, né, a partir de programas aí, né, que foram publicados, né, como o Pronacampo e o Procampo. Né, o Pronacampo ele tinha uma finalidade de fomentar ali o financiamento para as escolas localizadas, né, na zona rural, né, das escolas do campo, questão da internet, e o Procampo já foi um programa que houve uma preocupação mesmo com o fomento dos cursos de licenciatura em educação do campo. E aí a gente teve, né, em 2012, a criação aí de 42 cursos de licenciatura em educação do campo, na verdade, a publicação desse edital, e que possibilitou a criação desses 42 cursos, né, sendo o curso da UFPM, onde eu atuo, um desses cursos que foi criado nesse período. E aí, como que organiza, né? Como que funciona esses cursos, né? Então, a formação por área de conhecimento, não são cursos disciplinares, é por área de conhecimento. Então, existem cursos das ciências agrárias, ciências humanas e sociais, linguagens e códigos, matemática e ciências da natureza. E aí, existe uma organização, né, pensada aí para esses cursos. Como que funciona, né, a organização? A gente tem uma organização dos processos, né, formativos na Alecampo pela pedagogia da alternância, que alguns cursos denominam, né, o tempo universidade, ou tempo escola, que no caso a gente usa a terminologia tempo escola, mas seria um momento intensivo que os alunos estão na universidade, com as atividades, com as disciplinas, um período concentrado. No nosso caso, aqui na UFTM, nós temos 2 meses do ano em que os alunos ficam aqui em Uberaba, né? Então, geralmente, né, o período fica o mês de janeiro inteiro e o mês de julho inteiro aqui. E a outra etapa, os alunos têm o tempo comunidade. Então, na verdade, é uma continuidade da realização dessas disciplinas, não é um curso à distância. Acho que é bom a gente destacar do que não é um curso à distância. A ideia não é que os alunos façam a tarefa para casa, né, quando eles voltam para suas comunidades de origem. É pensar que esses espaços, né, pela alternância, esses espaços onde eles vivem, eles atuam, eles moram, onde eles trabalham, eles também têm um papel formativo aí na constituição desses professores que vão lecionar, vão trabalhar em escolas do campo. Então, é um processo que a gente diz que é de retroalimentação. O tempo escola contribui para o tempo comunidade, e o próprio tempo comunidade contribui para a constituição desse tempo escola. Então, esse processo de retroalimentação, ele é muito rico, né, pensando
que os alunos, muitas vezes, eles vão trazer situações que são desconhecidas por nós, né, professores. A gente não tem esse conhecimento, esse domínio desses elementos que estão presentes em suas realidades. Então, é nesse movimento de ida e vinda, do tempo escola e tempo comunidade, que contribui para esse processo de constituição aí dos nossos cursos. Depois, a Aldinete até pode comentar um pouco de como que é a realidade do curso que ela atua, porque eu estou falando de uma organização de tempo escola e tempo comunidade, mas que é algo particular do nosso caso aqui, da nossa situação mesmo na UFTM, por conta do nosso público. Outras universidades têm outro modo de organização aí do seu funcionamento, tá? Aqui, falar rapidinho, né, a gente começa a entrar num problema, porque os cursos, eles foram criados aqui, eu gosto de falar um pouquinho sobre essa questão dos investimentos. A gente teve todo esse processo de criação dos cursos, né, e aí lá em 2014, né, a gente teve aqui pensado, né, o orçamento previsto, né, que a gente tinha ali para a educação, foi o máximo que a gente teve, estava em torno ali de 9 bilhões, né, de investimento aí para as universidades federais, e foi um momento quando a gente teve a criação desses cursos, e a gente percebe que depois degringolou o processo, né, até a estimativa que a gente teve em 2018, né, esses dados são da Andifes, que é a Associação Nacional aí dos Dirigentes, né, das Instituições Federais de Ensino Superior, a gente percebe que isso aqui coincide quando houve eleição para presidente, aqui foi o segundo mandato da presidente Dilma Rousseff, aqui a gente teve um período que, quando houve o golpe parlamentar, então a gente percebe que houve uma queda absurda. Isso não foi só da educação do campo, foi de um modo geral, mas tudo isso afetou esse processo que a gente tinha iniciado, né, de buscar ali a organização dos nossos trabalhos e que afetou absurdamente durante os últimos anos, né? Isso, inclusive, afetou programas, né, como a gente percebe que são efeitos dessa onda conservadora que a gente teve por um bom período aí na educação brasileira, né? Então, por exemplo, a partir de 2011 a gente começou a ter um programa específico do PNLD, né, do Programa Nacional do Livro Didático, a partir de 2011, que a gente teve ali em 2013 e 2016, com os primeiros guias para os anos iniciais do ensino fundamental. Mas essa política ela foi descontinuada. Inclusive, isso ocorria no âmbito de uma secretaria específica, né, da CECADI, do MEC, e ela, veja só, né, até aqui para problematizar um pouquinho, né, como que as capas, né, do que a gente vai relacionar como são tratados esses campos a partir da imagem. Acho que foi a Genética que comentou alguma coisa sobre o livro didático, né? As imagens utilizadas, então a gente percebe, né, como que é tratada a educação do campo, né, a partir dessa capa do guia do PNLD, e aí eu trouxe a capa do Caminho Suave, que eu sou um pouquinho antigo, já sou do século passado, então fui alfabetizado pelo Caminho Suave. E aí, como que é tratado esse campo, né, essa escola, quem são os personagens que compõem aqui, como eles estão vestidos, tudo isso tem uma linguagem aí, né, um discurso que é passado por essa imagem também, né. E a gente, né, a partir dessa discussão, a gente tinha, né, um programa presente, mas que ele foi extinto, né, em 2019, logo em janeiro de 2019, salvo engano, ele já foi extinta essa secretaria, então houve uma descontinuidade nesse processo. Então, a gente teve ali, né, de 2019 até 2022, foi de alguma forma, eu diria assim, por inação, né, foi sendo anulado todos esses processos que tinham sido garantidos por um longo período de luta. Alguns cursos, inclusive, enfrentam problemas aí, até alguns, nesse processo, foram fechados, né, de cursos de licenciatura em educação do campo, foram extintos. E um pouco desse processo mesmo, da falta de investimento. Não tem como a gente pensar na existência aí de cursos sem investimento, mas existem outras questões que não são somente de ordem financeira, né? Eu vou interromper um pouquinho essa ideia, para quê? Para falar sobre o contexto da construção da pesquisa, tá? Eu vou rapidinho passar aqui para a gente poder ter um momento aqui para a gente conversar também. Então, falar um pouquinho aí dessa pesquisa, né? Como eu falei no início, ele foi um projeto interinstitucional, né? Esse projeto a gente teve um início lá em 2018, né?
a gente se constituiu lá no grupo de trabalho do GT7, né, além de Aldinete, eu com outros professores, então nós constituímos um grupo na época, né, de 10 pesquisadores aí de 8 universidades, né, então representados aí pelas 5 regiões brasileiras, nas quais a gente tinha uma preocupação, né, com a nossa pesquisa de falar sobre a formação de professores que ensinarão matemática em contextos socioculturais específicos. Na época, a gente conseguiu fazer uma discussão, né, trazendo a educação do campo, a educação escolar quilombola, ainda que na época ela não tivesse uma licenciatura sistematizada, organizada, né, com a oferta de cursos de licenciatura para essa modalidade, e a educação escolar indígena, né, então pensando na formação de professores para esse contexto. E a gente fez um trabalho, né, que foi realizado um estudo documental, e aí foram analisados, na época, 8 projetos pedagógicos de curso, de cursos que trabalham com a formação do professor na área de conhecimento em matemática. Eu vou fazer frisar esse elemento, porque existem cursos de licenciatura em educação do campo que são organizados de forma interdisciplinar. Então, são cursos que formam, por exemplo, para habilitação na área de ciências da natureza e matemática. Saem habilitados para lecionar matemática, mas também as disciplinas de ciências, né? Então, física, química, ciências biológicas e ciências no ensino fundamental. No nosso caso, a gente analisou aí somente 8 projetos pedagógicos de curso, tá? Aí depois eu posso compartilhar, né, esse diálogo que eu vou estabelecer aqui é com base no artigo que nós produzimos, né, o professora Maria Carolina, o professor Nilson e eu, aí publicado o artigo lá na Revemate, né, relações entre a matemática e o seu ensino, e a dimensão sociopolítico-cultural. Então a gente tem trazido, discutido, observado o modo que a gente tem compreendido como nós defendemos que deveria ser a formação de professores nessas licenciaturas, considerando essa dimensão de uma forma integrada, né, não pensando que elas deveriam estar fragmentadas, esse aspecto social, esse aspecto político e cultural. Vou passar aqui são algumas questões que orientaram a nossa pesquisa, né, sobre como os cursos têm organizado seus projetos curriculares, com o objetivo de atender às realidades dos povos campesinos, e como a matemática e o seu ensino têm se relacionado com a dimensão sociopolítico-cultural inerente aos contextos em que estão inseridos. E a gente toma com base, né, um texto do Arroio, que ele vai falar sobre a formação docente aí para a educação do campo, e aí a gente entende que essa discussão ela também vale para as licenciaturas de educação do campo, e o Arroio ele vai falar sobre a importância aí de discutir as políticas, quando a gente for discutir políticas de formação, né, de educadores do campo, a gente precisa levar em conta, né, sem dúvida, as contribuições aí trazidas pelos movimentos sociais, a partir da existência aí de vínculos inseparáveis entre educação, socialização, sociabilidade, identidade, cultura, terra, território, espaço e comunidade. Então, esses elementos, alguns deles estão mais intrínsecos, mais relacionados, outros menos, mas nós entendemos que nós, pelo menos, selecionamos desses, né, isso do nosso ponto de vista, é claro que outros colegas, outros autores podem fazer uma compreensão aí um pouco diferente, né, uma outra organização, mas nós entendemos que alguns elementos são fundamentais para a gente poder falar de educação do campo, com base nessa discussão que o Arroio propõe. Seria a gente olhar para a questão da terra, do território, da terra, da cultura e da escola, mas perpassados, né, todos eles perpassados por uma noção de identidade, e que a gente não poderia olhar e discutir a educação do campo de uma forma fragmentada. A gente tem que olhar e compreendê-las, compreender que elas são interdependentes. Não teria como eu falar de território sem falar de cultura, por exemplo, né? E de que maneira eu vou falar de escola sem falar de cultura, sem falar da terra ou do território, dessas discussões relacionadas. Mas de uma forma didática, isso até para a gente poder falar um pouco sobre essas questões, eu uso até esse modelo, né, para a gente poder observar um pouco desse processo de refração, né, da luz, né? Quando a gente está aqui olhando a luz por inteiro, a gente não consegue perceber que ela pode se decompor nessas cores, né? Talvez seja um pouco esse movimento que a gente busca para a compreensão dessa dimensão sociopolítico-cultural. Ela é algo que é
interdependente, né? Ela é dialética, elas estão ali bem conectadas, né? Imbricadas, mas que para a gente poder agora olhar um pouquinho e discutir, a gente vai separar, tá? E aí como seria essa separação, né? Então qual seria o papel aí do território, né? Território, para nós, ele teria uma função para além dessa questão da localização geográfica, né, a questão da localização, que é muito comum, né, na geografia. A gente, na verdade, não estaria falando somente sobre esse processo de olhar a discussão sobre comunidade, ou sobre o local em si, mas o que está imbricado, né, relacionado ao território. Então, quem está nesse território, muitas vezes ele está também envolvido com as questões de pertencimento, né, as pessoas ali vivem, né, quando a gente olha para as comunidades tradicionais, por exemplo, nós temos os alunos que vêm do norte de Minas, lá tem a região dos Gerais, né, então ali são os geraizeiros. Eles têm os seus modos próprios de vida, né, que já vivem ali, né, de maneira há tempos, né, então tem uma organização ancestral, né, um modo ali que as pessoas se organizam, né, financeiramente, culturalmente, em suas produções, são muito peculiares, são muito particulares. Como tem das comunidades quilombolas também, consideradas como comunidades tradicionais, né, em relação a relação que eles estabelecem com aquele espaço, né. E aí, claro, existem disputas, né, em relação a entre diferentes lógicas, né, sobre a questão relacionada ao território. Mas quando a gente fala de território, não tem como a gente falar sobre, deixar de falar sobre a terra, né, o que ocorre na terra. Então, tem a questão também das lutas sociais, a relação com no caso, né, dos movimentos sociais, aí, a luta pela reforma agrária, mas o modo que as pessoas também se relacionam com a natureza, né, então, a ancestralidade nos ensina muito, né, então, cada vez mais a gente tem aí tomado conta, né, em relação a essas questões da ancestralidade, o quanto a gente já tem chegado a um ponto que a gente tem que olhar, na verdade, para do mais simples, né, em relação aí o papel desse progresso que nós temos aí para a nossa organização. Mesma forma, né, olhando aí a questão da cultura, então, quando a gente contrapõe, né, existe aí uma relação do apagamento, né, dos modos de vida, e aí, claro, né, em contraposição à resistência, né, dos povos camponeses nesses espaços. E aí, olhando para a escola, né, que além de considerar os conhecimentos científicos, que ele seja também um espaço para o resgate, a valorização e a compreensão aí dessas relações de poder presentes aí, né, entre esses diferentes saberes. Bom, aqui eu vou passar um pouquinho, a gente olha, né, isso é o decreto federal que trata da educação do campo como política pública, né, que ele foi publicado em 2010, e aí ele vai tratar como que a gente identifica esse processo, né, dessa dimensão sociopolítico-cultural nos marcos normativos, né, então, observando a lei, né, de 2010, vou passar aqui para a gente poder depois considerar, eu queria abrir também para a gente conversar um pouquinho, olhar, né, as questões que a gente percebe, né, de algumas tendências metodológicas e de investigação também na área da educação, da educação matemática, interface com a educação do campo, a gente tem percebido aí essa questão da educação matemática crítica, né, a Aldinete trouxe aqui comentando sobre os estudos, né, de oliscobismose, e do programa etnomatemática. Então, existem outras, né, existem outras perspectivas que estão, de alguma forma, ali também sendo contempladas nesses estudos. Mas a gente acabou considerando que esses dois, eles têm sido preponderantes em muitos estudos, em muitas pesquisas na área de educação matemática, quando se considera o contexto da educação do campo, né? Então, cada uma delas trazendo as suas contribuições para se observar aí os processos de formação de professores, tá? Como eu disse, né, a gente teve ali o olhar para 8 cursos, né, de licenciatura em educação do campo, e aí desses cursos nós tivemos, né, assim, o que a gente procurou observar, né, que seriam os objetivos geral e específicos, o perfil do egresso, a organização e estrutura curricular e as ementas dos componentes curriculares de matemática, tá? Eu não vou fazer a leitura de cada item, até por conta do nosso horário, eu queria conversar um pouquinho mais sobre com vocês, né, sobre alguns outros elementos, mas o que a gente percebeu quando a gente foi observar os PPCs, né, quando a gente olhou os objetivos geral e específicos, a gente percebeu que
não é destacado de forma explícita e aprofundada essa dimensão sociopolítico-cultural. Né? Então, veja, os cursos de licenciatura em educação do campo, eu vou falar do contexto, né? Eles foram submetidos à época naqueles editais, no edital de 2012. Então, não necessariamente quem produziu esses, ainda que pudesse ter havido aí nesse tempo reformulações, não são necessariamente os professores que atuam nesses cursos. Ele teve um projeto que foi submetido pelos docentes que eram das universidades que desejaram participar, mas que acaba refletindo algumas questões, né, de que maneira ainda isso não aparece nesses documentos. Então, por exemplo, a gente observa que não se destaca fortemente a questão dessa dimensão sociopolítico-cultural nos objetivos, né, dos projetos de curso. Alguns colocam essa questão da superação histórica de desigualdade, né, mas isso ainda não aparece muito forte. Da mesma maneira, o perfil do egresso. Há uma relação, né, há um destaque sobre a importância de relacionar conhecimentos científicos e outros saberes, ainda se destaca, ainda que menos, né, a questão agrária, a questão do trabalho no campo, a diversidade dos povos do campo, mas não é explicitado como a matemática se relaciona com esses aspectos. Da mesma forma, a organização, a estrutura curricular, ela tem a preocupação, claro, pela organização da pedagogia da alternância, ela aparece, né, ela tem esse elemento estruturante nos cursos, tem uma sugestão, inclusive, né, da Federal de Minas Gerais sobre as propostas, as atividades de serem organizadas, né, a partir aí das situações do cotidiano, do campo, né, mas não é explicitado como a matemática se relaciona com esses aspectos. E aí a gente foi, a partir, né, de uma análise das ementas de formação matemática, né, das disciplinas de formação matemática e didática pedagógica, aí a gente observou, né, de 148 componentes curriculares, né, disciplinas, e aí é o que a gente percebeu que aparece, ou tem alguma menção à dimensão sociopolítico-cultural em 41 delas, tá? Então, essas questões das ementas, elas ficaram muito restritas, né? A gente percebe que daí é menos de 30%, né? Se a gente for considerar, daí menos de 30%. Então, essa relação, ela acabou não sendo tão forte, né? E apesar desse baixo número de componentes curriculares, a gente percebe que tem uma potencialidade para a realização, ainda assim, da formação do futuro professor para as escolas do campo, para dialogarem com tais aspectos. Existe uma potencialidade, a gente ainda pode até analisar a ementa dos estágios supervisionados, que a gente acabou não considerando, mas existe um potencial, né, presente ali, que a gente só fez uma observação no que está prescrito, né? Como a gente fez a observação em cima do que está prescrito, a gente entende que é possível ainda, né, dar continuidade aí de perceber como que se dá a prática de formação desses professores nesses cursos de licenciatura. Aí seria interessante a gente buscar, né, enfim, um diálogo, né, junto com os professores formadores desses cursos, para poder observar de que maneira isso é implementado. Não necessariamente o que está escrito no documento ele é implementado e vice-versa. Então tem algumas questões aí que servem, né, para nos orientar aí nas nossas pesquisas, nos nossos estudos, mas que vale a pena agora a gente abrir para o diálogo, né, para a gente poder conversar com os nossos pares, né. Finalizo por aqui, mas sem deixar a porta aberta para a gente continuar a nossa conversa aqui sobre as questões da formação de professores nas licenciaturas em educação do campo. Obrigado. Obrigado, professor. Bom, eu vou até perguntar para as professoras Aldinete e Lúcia se tem alguma colocação nas falas de vocês aí que vocês queiram acrescentar, e se algum aluno ou aluna, o aluno tiver algo também a perguntar, é o momento, hein? Temos uma pergunta aqui do Guilherme Tomé. Fernando acredita que esse potencial nos estágios não se... Fernando acredita que esse potencial nos estágios não se tornar uma realidade é um caso majoritariamente financeiro?
estou aqui buscando. Guilherme, caso você queira até explicitar a sua questão, você se refere aos estágios supervisionados? Seria da estrutura do curso? Seria nesse sentido? Isso, ele respondeu que é isso. Os estágios, eles têm uma possibilidade, né, quando a gente olha, ele é organizado como os outros cursos de licenciatura a partir da segunda metade do curso, né? Então, a possibilidade, a gente, pelo menos eu entendo que a formação, né, o aluno vai ter essa aproximação com uma escola do campo a partir dessa experiência mesmo do estágio supervisionado. Então, eu vejo que há uma questão aí importante para ele ter essa experiência, né, junto a esses espaços formativos aí da escola do campo. A questão financeira, eu não sei como, não entendi muito bem essa parte, não sei se você até quiser complementar, fica à vontade, eu estou com dúvida aqui, Guilherme, se você quiser complementar, fica à vontade, tá? Se quiser abrir o microfone, Guilherme, e falar também, você fica à vontade. Mas eu não sei se o Guilherme está pensando no... entendi. Ok. Tudo bem. Eu não sei se o Guilherme está pensando aqui no caso de incentivo financeiro, talvez por parte do poder público, né? Nas escolas mesmo? Sabe, fomento, verba pública para fomentar. Não sei se é nesse sentido que o Guilherme está perguntando. Acho que é isso mesmo, acho que eu acertei. Né? Olha, Guilherme, eu vejo essa questão, ela é fortemente presente nas escolas do campo, mas ela não é uma realidade somente do campo. Acho que a gente pode até fazer essa discussão para os demais cursos de licenciatura que não sejam somente do campo. Há uma desvalorização da carreira docente que ela é geral, né? Acho que, não sei se é o Guilherme da matemática ou da pedagogia, talvez vou chutar que seja da matemática, né? Essa discussão ela é presente também nos cursos de matemática. Então, essa desvalorização da carreira docente, essa falta de incentivo, né, pensando como política pública, ela se faz mesmo, né, presente mesmo. Então, a gente não tem esses incentivos. Ainda que a gente tenha, durante os processos de formação inicial, que são muito aí valorizados, né, em relação ao PIBID, por exemplo, um importante programa que a gente tem ainda, né, agora foi reformulado, o Residência Pedagógica também, a gente teve esse programa até pouco tempo, também pensando para os alunos que estavam na etapa final aí da formação inicial, foram importantes programas estruturantes, né, para esse incentivo dessa indução à docência. Mas isso não garante, né, quando o egresso se forma, ele vai buscar atuação nas escolas, e é claro, muitas vezes a gente tem que, né, eu falo porque eu já estive desse lado, né, hoje eu estou como formador de professores, estou na universidade, mas eu estive no momento, quando professor de educação básica, de atuar em mais de uma escola, dar aula em 2 ou 3 turnos para que pudesse buscar uma renda que fosse compatível. Então, essa questão da desvalorização ela é muito presente, sem dúvida. Mas em relação aos alunos que estão no campo, particularmente, né, olhando, eu vou falar sempre da minha situação aqui, muitos dos nossos alunos, eles encontram oportunidades, porque há uma carência desses profissionais, e a gente, no caso, ainda atua com essa formação de um profissional que traz outras discussões que na licenciatura em matemática, por exemplo, a gente não tem, né, os alunos têm na sua formação, e aí a gente até tem essa busca por esse preparo desses professores, né, para que eles possam atuar, né, o perfil do egresso é para atuação nas escolas, claro, né, a gente está formando ele um licenciado, mas a gente tem a preocupação dos processos educativos, né, escolares, mas também comunitários. Esses estudantes, esses futuros professores, né, quando eles estão na sua comunidade, eles são agentes de transformação. Muitos deles atuam nos sindicatos, muitos deles atuam nas associações de moradores, muitas vezes, assim, atuando junto como professor, ou muitas vezes eles até acabam não atuando enquanto docentes, mas a formação que eles têm nas licenciaturas de educação do campo, de alguma forma, também possibilitam essa atuação
né, eles acabam se sentindo, para a comunidade, né, ter essa referência de alguém com essa formação, né, a grande maioria deles, né, a grandíssima maioria, não tiveram, seus familiares não tiveram formação inicial, são os primeiros a se formarem nas universidades, né, e ainda mais em universidades públicas, então são sempre situações aí muito valorizadas para esse público, né, então, de fato, eles têm sido, assim, importantes agentes nessas comunidades, né? Então, quando não estão atuando, eles estão em outros espaços. Isso eu gostaria de fazer esse destaque, porque a questão da desvalorização, infelizmente, ela ainda está presente, ela está, de uma forma geral, não somente nas escolas do campo. Professoras Aldinete e Lúcia, vocês têm alguma colocação? Eu queria só agradecer e parabenizar aí a professora Irinúcia, professor Fernando, dizer que é uma alegria ouvi-los. Eu gostei muito desse encontro e reencontro, né? Na verdade, estávamos juntos o ano passado e eu fico muito feliz de ver turmas tão interessadas, né? Essa já é a segunda turma interessada na temática da educação do campo e da educação matemática. Então, fico muito feliz e parabenizar por esse momento ao professor Victor, a vocês que estão aí conduzindo esse momento de hoje à noite. Parabéns a Bruno, Rafael, Adriano e a todos que colaboraram e a participação da turma. Eu só tenho a agradecer e me coloco à disposição, né, se precisar em outro momento, é só agendar, será um prazer participar com vocês. Não sei se o Bruno vai falar ou eu posso falar. Eu posso, então, jogar então, a isca, jogar a marimba, então, para vocês. A gente, nessa disciplina, a gente tem discutido esses aspectos sociopolíticos, né, culturais, sobre diferentes perspectivas. Então, a gente tratou da educação na favela, educação escolar indígena, educação indígena, né? E agora educação no campo, semana que vem decolonialidade. Gostaria que vocês, na fala final, na fala de vocês agora, final de encerramento, destacassem a importância, né, desses aspectos sociopolíticos no ensino de matemática. Qual a importância, né, a gente tratar... Será que a matemática tem a ver com isso, sabe? Então, acho que seria importante os licenciados escutarem isso. E, mais uma vez, gratidão pela apresentação de vocês. Foi um rico aprendizado escutar um pouquinho, e pela generosidade de vocês também de partilhar um pouco desse conhecimento de vocês. Muito, muito obrigado. Bom, vamos lá. Acho que ficou comigo agora, né? Já fiquei até... Bom, não sei se vocês já tiveram contato, já devem ter tido. Vou começar pela provocação do... Ai, meu Deus, eu olho o Vitor, do Bruno. Bom, eu lembrei do Fábio Menezes, que ele diz que ele entra em algumas licenciaturas e diz assim, Fábio Menezes, colega lá do PEMAT, do Laprame, do PEMAT também, que a gente tem que saber que nós não estamos, apesar de sermos professores de matemática, eu não sei se a matemática tem a ver com isso, Bruno, mas eu tenho certeza que ser professor de matemática tem a ver com isso. Ser professor, ser professora, tem a ver com isso, tem a ver com justiça social, tem a ver com educação do campo, tem a ver com a educação escolar indígena, tem a ver com pessoas. A gente tem que ter, a gente não vai estar lá ensinando só matemática, a gente vai estar se relacionando com pessoas, e aí vai depender do lugar, né? Vai depender de onde eu vou estar lecionando, se no Amazonas, se no Rio de Janeiro, se no Nordeste, se em Minas, enfim. Então, eu acho que para quem está fazendo licenciatura, é isso. Eu não sei como digo,
matemática, não sei se tem a ver, ainda não tenho essa resposta não, certinho. Mas eu tenho certeza absoluta que ser professora de matemática, ser professor de matemática, tem a ver com certeza. Assim, é muito importante. No mais, eu quero agradecer a gentileza dos estagiários, de vocês, alunos, alunas, dos professores, Aldinete e Fernando, que bom reencontrá-los. Espero que o Vitor faça esse encontro presencial, né? Agradecer também esse retorno ao UFRJ, estou com saudade do Rio de Janeiro, faz um tempinho que eu não volto aí. Muito obrigada mais uma vez pela atenção, espero que a gente possa ter contribuído um pouquinho na formação de vocês. Espero vocês em 2025, aqueles que puderem se organizar aqui no Enem em 2025. Não é fácil, não é difícil procurar meu nome nas redes sociais, e qualquer coisa o Vitor tem meu número, o Washington, que não está aqui, também tem meu número. A gente está aí para ajudar e para colaborar sempre. Obrigada, gente. Foi uma ótima noite. Professor Fernando também quer falar mais alguma coisa para concluir? Gostaria, sim, aproveitar aqui para agradecer. Uma oportunidade, para mim, é sempre muito bom conversar com os alunos, falar sobre educação do campo, ter aqui a companhia, né, novamente da Aldinete, da Erilúcia. Foi um prazer conhecer aqui, né, os estagiários, né, docentes que estão aqui nos acompanhando. Falar um pouquinho sobre essa questão da dimensão sociopolítico-cultural, né, essa questão desse processo mesmo na formação do professor. Só para finalizar, eu entendo que isso, para mim, tem sido, né, enquanto formador de professores também, e aí cada um vai pensando a partir da sua formação, né, do que você compreende, como você entende do que é matemática. É muito forte essa noção de que a matemática ela é neutra, de que ela é absoluta. A gente precisa questionar, né, essa neutralidade e esse absolutismo burocrático, até que o Scovesmose traz lá nos seus textos, né, é importante a gente questionar. Então, quando a gente já está questionando, a gente já está saindo do lugar. Eu vejo que é esse o movimento para a gente poder começar a trazer esse aspecto social, político e cultural. Entender que a matemática ela tem poder, sim, mas a gente pode trazer esse poder de uma forma a ser acessível a todas e a todos, e a todos, sem dúvida. E acho que é esse movimento, né? Acho que a não neutralidade da matemática e da educação matemática. É esse o nosso papel. Agradeço novamente, gente, obrigado pela oportunidade e me coloco à disposição para manter o diálogo. Poxa, então, muito obrigado. Se ninguém tiver mais nada a acrescentar, Bruno, Carol, professor Aldinete também, se alguém quiser acrescentar mais alguma coisa. Senão, eu também quero deixar aqui meu agradecimento por poder ouvir vocês, ouvir as histórias, as contribuições da pesquisa. Acho que eu tenho bastante coisa aí para ler a partir das leituras que eu fiz aí dos textos e das falas de vocês. E eu gostaria de fazer até o pedido pessoal, né, de vocês compartilharem os slides lá naquele grupinho que a gente formou, porque eu também quero absorver aí catar algumas referências daí dos trabalhos de vocês. Aí o pessoal, também os alunos aqui no chat agradecendo, muito obrigado, falas enriquecedoras, necessárias, e é isso, viu? Uma noite bem enriquecedora. Muito obrigado, pessoal. Vou encerrar a gravação, tá bom? Valeu. Abraço, gente, foi um prazer.